Quando eu deixo de congregar, o diabo ganha espaço na minha vida. Quando eu deixo de congregar, o diabo ganha terreno na minha vida. Por quê? Porque ele sabe que você congregando, as oportunidades vão se abrir. É ali que você vai exercitar e é dali que você vai ser enviado. O apóstolo Paulo, ainda como Saulo, ele foi congregar, ele foi orar. E congregando, orando e jejuando, é que a palavra veio e falou: separa-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho para eles. E eles foram enviados então para a primeira viagem missionária. Deus sempre nos encontra quando estamos congregando. Deus chama pessoas que estão em dois lugares. Primeiro, congregando, e depois, ocupadas. Pessoas ocupadas e pessoas congregando são as pessoas que Deus chama para obras específicas. Deus não chama ninguém desigrejado. Deus não chama ninguém que não esteja congregando. Se ela não sabe o poder do congregar, se ela não sabe o poder do nascer de novo, se ela não sabe o poder de estar inserido, se ela não sabe o poder de interagir com uma vida espiritual em organismo vivo, interagindo e lidando com pessoas. Como essa pessoa vai poder então ter um ministério, ter uma chamada, lidar com pessoas, aconselhar pessoas, ajudar pessoas, fortalecer pessoas, abençoar pessoas, ser canais para as pessoas, se ela mesma é uma excluída, deliberadamente? E Deus não chama desocupado. As pessoas que Deus chamou para obras específicas, elas estavam congregando e elas estavam ocupadas, porque Deus pode chamar alguém que esteja trabalhando para dar um trabalho, um ofício mais honroso do que o que ele esteja fazendo, porque o chamado sempre é mais honroso do que qualquer profissão. Por isso que o grande evangelista Billy Graham, quando foi convidado para ser um político e começar uma carreira e talvez até ir à presidência dos Estados Unidos, ele disse: não deixarei de exercitar a honra do ministério para descer e ser presidente dos Estados Unidos. Não me rebaixarei a isso, porque a vocação, o chamado é poderoso e é maior do que qualquer ofício ou trabalho que estejamos fazendo até sermos chamados. Assim, você precisa entender que quando nós não congregamos, o inimigo ganha terreno em nós e o chamado de Deus paralisa em nossa vida, porque Deus não chama quem não esteja congregando e Deus não chama quem esteja desocupado. Congregue, vá congregar, vá funcionar, vá viver a vida da igreja, vá viver aquilo que é lidar com irmãos, lidar com crianças, lidar com jovens, lidar com os líderes, se submeter ao seu líder, respeitar o seu líder, ser pontual nos seus compromissos com a igreja. E aí você estará então sendo alguém que Deus poderá chamar para uma obra específica, se caso Ele estiver com você. Mas agora, quando deixamos de congregar, deixamos de ser contados por Deus para uma possível chamada, seja no grande campo amplo que tem dos ministérios, nós deixamos de ser. Como Deus vai nos chamar para o campo do trabalho, se estamos fora do quartel aonde o chamado é feito? O soldado tem que estar no quartel para ele ouvir o toque da trombeta, ouvir a ordem para a ordem unida, bater a continência para os seus líderes, mostrar disciplina com a sua roupa, no seu horário, na sua comida, com tudo. Um soldado quer ser chamado para o campo de batalha e ele abandonou o quartel, é um desertor
Deus não chama desertores para a sua obra. Deus chama quem está congregando. Não deixe de congregar. Pois Deus não chama desertores. Na Bíblia você vai ouvir o nome de um homem, quando Paulo disse: Alexandre me abandonou e amou o presente século, amou o mundo. Alexandre não aguentou ficar sendo discípulo de Paulo. Depois disso, você nunca mais ouve falar deste homem, apenas que ele abandonou a Paulo. Por quê? Porque ele deixou de congregar. Ele era um soldado fora do quartel, ele foi um desertor, e Deus não chama desertor. Agora a Bíblia mostra também que havia um jovem chamado Marcos. Por ser jovem, ele teve um conflito com Paulo. Barnabé queria que ele fosse para a viagem com Paulo. Paulo achou que não, porque Barnabé queria que ele fosse para um lugar, Paulo queria que ele fosse para outro. E nesse conflito, então, Marcos voltou. Marcos não foi com Paulo. E aí passou um tempo, Paulo ouviu que ele estava exercendo o ministério, estava congregando, porque ele tinha tido experiências profundas com o Senhor, como ele fala no seu livro. Ele participou da noite em que Jesus foi crucificado. Barnabé, um grande homem de Deus, o acompanhou, discipulou. Paulo viu que ele não tinha deixado a congregação, apenas por um conflito tinha deixado a viagem com Paulo. E aí Paulo faz o quê? Paulo fala: chama Marcos, que eu preciso dele. Ou seja, pequenos conflitos, pequenas dificuldades que pode haver no âmbito ministerial, não isenta-nos de um chamado. Agora, o abandonar a igreja, o abandonar o quartel, o abandonar a família, largar a igreja, perder o senso do que é igreja e tentar se autopastorear e ser um desigrejado e achar que vai fazer a obra de Deus, isso não vai acontecer. Agora, podemos ter algumas dificuldades, mas não deixarmos de congregar, talvez até mesmo em outra igreja. Mas aquele chamado que Deus tem com você, com aquela pessoa específica, aí vem o chamado. E aí você de novo é inserido dentro daquele ministério, daquela área, e você segue, e aí aquele Marcos vai se tornar quem? Vai se tornar um dos apóstolos que escreveu o Evangelho de Marcos. Está vendo como é poderoso o estar embaixo de autoridade? Como é poderoso estar congregando, como é poderoso estar submisso, obediente. Não deixe de congregar, não deixe de congregar. Se Deus tem uma chamada para você, Ele vai te encontrar na congregação. É na congregação. Os grandes missionários do mundo inteiro foram chamados na congregação, no meio do culto do lar, numa chamada, numa visão, numa revelação. Mas quando você olha para a vida daquelas pessoas, você vai ver que eles tinham um senso de congregação muito grande. Deus te abençoe. Espero que esses vídeos, com essas reflexões sobre o não deixar de congregar, tenha sido de valia para a tua vida. Não deixe de congregar.